Muito bem, na aula anterior a gente fez uma análise de sistemas ressonantes no regime transitório, né? Isso possibilitou a gente ganhar algum insight, né, nas propriedades básicas desses circuitos, e com esse background a gente agora passa a fazer análise de sistemas ressonantes, mais particularmente circuitos ressonantes, no regime permanente. Então esse é o nosso objetivo de hoje, né? Aula 17. A gente vai falar sobre análise de circuitos ressonantes no regime permanente, e vamos também extrair as propriedades básicas da resposta em frequência desses sistemas, né? E a partir daí a gente vai ver que existem outros sistemas ressonantes. À medida que a frequência aumenta, você pode usar trechos de linha de transmissão, né? Então a gente vai ver como é que um trecho de linha de transmissão pode se comportar como circuito ressonante, né? Trecho de linha de transmissão, né? E daí fica para a próxima aula a análise de estruturas mais altas frequências, que são as cavidades ressonantes formadas em guia de onda, né? Ou outros ressoadores que também são usados em frequências óticas. Então, no regime permanente, a nossa função de excitação, que é a função G, ela pode ser escrita agora, né? A gente admite que a fonte varia harmonicamente no tempo. Então, a função de excitação pode ser escrita como uma parte real, né, da forma usual, de um fasor G exponencial de J ômega T, o mesmo para a função resposta do sistema, né? Ainda estamos falando do sistema genérico, em que ele é governado pela equação diferencial do oscilador amortecido, né? G é a fonte de excitação, F é a função resposta. Então, parte real de F, né? E daí a nossa equação diferencial original, que é D2F dt2 mais gama df dt mais ômega zero ao quadrado f igual a dg dt, que é a equação no regime temporal, né? Nessa hipótese a gente pode... Isso aqui também pode ser escrito assim, 1 meio de G mais G conjugado, né? E assim sucessivamente. E como nós já fizemos antes, né? Então, derivado no tempo é multiplicar por J ômega. Então, isso aqui vai ser equações por fasor F, e aqui vai aparecer o fasor G. Então, aqui aparece a derivada de G, que no regime fasorial seria multiplicar o fasor por J ômega. E aqui você tem multiplicar por J ômega ao quadrado, né? Então você tem menos ômega 2 F fasor, df dt da J ômega gama, e aqui fica ômega zero ao quadrado fasor F. Então temos uma equação algébrica, né? Por que se a excitação está na frequência ômega, a resposta está na frequência ômega? Porque a gente viu na última aula, né? A parte da solução homogênea, a solução da equação diferencial no regime temporal, tem uma parte homogênea, que é a solução da equação homogênea, e a solução particular. A solução da equação homogênea desaparece depois de muito tempo. Então fica só a solução particular, que ela segue as mesmas discussões da função de excitação, né? Então essa equação algébrica aqui a gente pode escrever simplesmente através de uma razão entre f e g que dá a resposta do sistema. A função que dá a resposta do sistema, essa função R, que é a resposta sobre excitação, né? Basta organizar isso aqui, vai dar J ômega sobre ômega zero ao quadrado menos ômega 2 mais J gama ômega, né? Essa é uma função muito conhecida, certo? A gente já viu isso aí antes na análise do oscilador harmônico, né? Na análise da resposta em frequência dos mesmos materiais. Então, as funções exibem esse comportamento. Quem já viu, e já falamos de ressonância antes, em outras situações, né?
A ressonância ocorre quando a frequência da fonte iguala a frequência de ressonância do sistema, e esse denominador aqui, se a gente olhar o módulo, vai ser mínimo, né? Então a resposta se torna máxima. Essa é a situação. Então, por exemplo, se você olhar para a tabela, vamos olhar em termos de circuitos ressonantes, né? Circuitos RLC que a gente analisou anteriormente. Nós temos o circuito RLC paralelo, né? E nós temos o circuito RLC série, né? Então, a relação entre parâmetros, né, da função resposta da função f generalizada de g, nós temos na tabela quem são os parâmetros, né? No circuito paralelo, né, a função estímulo é o corrente I, a resposta é a carga Q, né? Então nós temos aí o fasor Q igual a C vezes V. Você teria, a resposta seria, no caso do circuito paralelo, né, a função resposta seria F igual a Q, fasor Q, né, que é C vezes o fasor V. G seria a corrente, que corresponde ao fasor I, né, ou seja, I é a parte real, fasor I exponencial de ômega t. Então você teria essa razão. Isso daí dá C vezes a impedância de entrada, né? É exatamente isso. Então vai dar C vezes Z do circuito tipo 1, que é o circuito RLC paralelo, que daria uma função do tipo J ômega sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais J gama ômega. Aqui no circuito paralelo, o gama vale 1 sobre RC, e o ômega 0, a frequência de ressonância, 1 sobre raiz de LC, né? Esses são os parâmetros para o circuito paralelo, ou seja, o Z1 seria J ômega sobre C. A resposta em frequência, né, seria desse tipo aqui, certo? Que a gente chamou de gama 1, né, na nossa anotação. Gama 1 para diferencial do circuito paralelo, né? Gama 1 é ômega, certo? Da mesma forma, no circuito série, né? Isso aqui a gente sabe, né? Olhando para essa função, o módulo dela vai atingir um valor máximo quando a frequência for igual a frequência de ressonância. A impedância atinge o máximo, né? A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Da mesma forma, né, o circuito série tem a mesma resposta, né? Só que agora a gente tem no circuito série, a função F é a tensão, a função estímulo G é V, a função resposta é a função psi, que é o fluxo elétrico, fluxo magnético, né? Então você tem aí Φ fasor, né? Se olhar lá para a nossa função, fasor Φ sobre tensão, né, que é a excitação V, vai dar J ômega, essa função aqui, né? Φ é igual a L vezes I, né? Então dá L fasor I sobre V. E sobre V é a admitância de entrada do circuito tipo 2, que é o circuito série, ou seja, a admitância de entrada, então, para o circuito série, ela atingiria esse máximo que a gente está falando, né? A ressonância em módulo, né, digamos assim. Que seria gama 2, né, na nossa anotação, gama 2 ômega, e o gama 2 do circuito série é R sobre L, né? Certo? O circuito paralelo é 1 sobre RC, o circuito série é R sobre L, né? Então, ou seja, a função resposta, que é essa função geral, né,
função R, que derivou agora há pouco, que não depende de nenhum sistema. A gente está falando de um sistema em geral, governado por uma equação do tipo oscilador harmônico amortecido. Sempre tem essa forma aqui, certo? Você pode usar isso em qualquer sistema, na realidade. A gente vai ver que outros sistemas exibem esse tipo de resposta, né? Bom, o que a gente está interessado é em situações em que a constante de amortecimento, que é o gama, né, é muito pequeno, né, em relação à frequência de ressonância, ou seja, ômega muito maior do que gama, né? Geralmente sistemas de baixo amortecimento são de interesse, né? A gente quer saber o sistema de alta qualidade, digamos assim, de alta seletividade. E também a frequência de ressonância é muito maior do que gama, né? Então a gente pode fazer uma aproximação aqui também, né? A gente quer analisar uma vez que isso acontece, a gente vai ver que as coisas acontecem muito próximo, né, da frequência ômega zero, né? Então o circuito tem uma resposta significativa para frequências ômegas próximas de ômega zero, né? Próximas numa faixa de frequência da ordem de alguns gama, a gente vai ver já. Então é conveniente, né, a gente fazer uma aproximação em que ômega é próximo de ômega zero, né? Aproximação ressonante. Então, a gente quer analisar o comportamento do circuito na região em torno da frequência de ressonância, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Por exemplo, no numerador, a gente vai fazer um ômega aproximadamente igual a ômega zero, mas eu vou tomar cuidado aqui para não zerar esse termo aqui, né? Esse termo também eu posso fazer igual a ômega zero, né? E aqui eu fico com essa diferença entre quadrados. Pode expressar como a soma vezes a diferença. E aqui na soma a gente faz ômega novamente igual a ômega zero, né? Então isso fica como sendo ômega zero menos ômega. Ou seja, então você tem um fator ômega zero aqui, vai aparecer um fator ômega zero nesse termo aqui, e tem um outro ômega zero aqui. Então esse ômega zero se cancela. Esse aqui na realidade não é Z1, né? Esse aqui seria, a gente está falando aqui da função resposta, né? Então tira esse C daqui, certo? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui seria a função resposta, né? Voltando ao sistema em geral, né? Que não tem isso aqui não, certo? Então, função resposta, f de 1, essa função aí. Então se a gente reescreve, né? Se a gente faz essa aproximação ressonante, a ressonante, a gente vai obter uma função resposta que é aproximadamente um valor máximo, um valor na frequência de ressonância, né, sobre 1 mais J ômega menos ômega zero sobre gama 1 meio. Esse gama 1 meio é a metade da constante de amortecimento, certo? Por definição, né? Então, a gente coloca esse 1 meio, já a gente vai entender o significado disso, mas, por exemplo, o valor de R0, né, seria, olhando para essa expressão, é o valor dessa resposta em ômega igual a ômega zero, posso até colocar aqui, tá certo? Então, esse ômega cancela, né, é 1 sobre gama, né? 1 sobre gama 1, né? Aliás, desculpa, isso aqui é gama também, porque é a função generalizada, né? Isso aqui é um gama, certo? Ou seja, quando fizer ômega igual a ômega zero, isso aqui cancela. Ômega cancela, né? O valor exato vai ser 1 sobre gama, ou seja, 1 sobre 2 gama de gama sub meio, né? Então, R0 aqui vale, só fazer aqui, né? Vai valer
1 sobre 2 gama de meio, certo? Aqui, isso aqui na realidade é 1 sobre gama, ok? Esse é o valor máximo de R0. O valor de R0. Ou seja, a gente pode então escrever, tá certo? Essa função, né? Definir uma função normalizada, né? Deixa eu passar para o próximo aqui. R normalizado igual a R sobre R0, né? Que é simplesmente aquele fator 1 sobre 1 mais J ômega menos ômega 0 sobre gama meio. Então, essa estrutura aqui, essa função, tem que ser muito bem assimilada, né? Ela vai governar a resposta de qualquer sistema ressonante na aproximação ressonante, na aproximação em torno da frequência de ressonância para sistemas de baixa quantidade de acontecimento, que é o que ele tem interesse, né? Então, isso aqui tem que ser uma função simples, né? 1 mais J, diferença da frequência em relação à frequência de ressonância, e o parâmetro gama meio, que já vai ficar evidente o que ele é, certo? Observe que módulo de R, R de ômega 0, né? R é a função de ômega, R na ressonância vale simplesmente 1. Né? Esse R pode ser escrito como sendo exponencial de J psi, né? Onde psi é a fase, certo? Na verdade, a gente está chamando de outra letra, psi não pode confundir com fluxo, né? E módulo de R igual a 1, né? Certo? A função módulo, né? Chamada de módulo de R, né? Aliás, desculpe. Não, isso aqui não, desculpe. Isso aqui não é 1, não, né? Desculpe. Isso aqui é módulo de R normalizado exponencial Jφ, né? Em que módulo de R é o módulo dessa função aqui, que é outra função importante. 1 mais diferencial quadrática sobre a meia largura, que é gama meio, né? A gente vai ver já raiz, né? Certo? E a fase, né, é simplesmente o arco tangente desse parâmetro negativo desse arco tangente, ou seja, a fase φ é menos tangente a menos 1 dessa quantidade aqui, né? Então, a gente está explorando porque essa função vai aparecer em todos os sistemas ressonantes. A gente precisa sempre adquirir uma familiaridade com ela, né? Qualquer sistema ressonante, vocês têm que saber, se você souber caracterizar os parâmetros de frequência de ressonância e gama meio, você tem a caracterização completa do sistema. Então, observe, né? O módulo máximo de R vale 1, né? Que vale, isso aqui é igual a 1, né? É máximo. E com essa definição, antes de a gente olhar para essas funções, mas veja, com essa definição, certo? Da função normalizada, eu posso fazer a resposta de qualquer sistema ressonante. Por exemplo, circuito RLC série, né? Circuito RLC paralelo, certo? A impedância vale o valor na ressonância. Bom, só lembrar, na ressonância, se a gente olhar para a expressão, na ressonância a impedância vai dar R, certo? A resistência do circuito, vezes a função R arredondado normalizada, né? Então, não confundir esse R aqui do circuito com R arredondado que a gente está utilizando para representar a função resposta. Da mesma forma, no circuito série, né, a admitância, né, ela tem esse comportamento. É a condutância na ressonância, certo? Função resposta normalizada. Vou arredondar aqui para em que G é o inverso da resistência. A admitância do circuito RLC série é máxima na ressonância, a impedância do circuito RLC paralelo é máxima na ressonância, né?
módulo de Z é R, módulo de R, e esse aqui atinge máximo 1, ou seja, o valor máximo de Z em módulo é a resistência. O valor máximo da admitância é a condutância, que é sobre a resistência do circuito. Olhando aqui, aí está a função resposta normalizada, né? Ou seja, o valor máximo dela é 1, né? Então, ela existe numa região em torno de uma largura que é da ordem de gama sobre ômega zero, né? E gama, se vocês olharem, né, é quando a resposta cai para 1 sobre raiz de 2, né, do valor máximo, certo? Que é 1 sobre, a gente olhar para a função, vou botar aqui a função resposta normalizada, né? O módulo dela, né, é 1 sobre raiz quadrada de 1 mais ômega menos ômega zero sobre gama 1 meio ao quadrado, raiz quadrada. Então, em ômega igual a ômega zero dá 1, em ômega igual a... Se essa diferença for igual a esse parâmetro gama de meio, isso aqui dá 1 também, dá 1 sobre raiz de 2, né? Tanto para cima quanto para baixo. Se o ômega estiver acima de ômega zero de uma quantidade de gama meio, né, dá um valor positivo. Se estiver abaixo, dá um valor negativo, que é menos 1, mais ao quadrado dá 1. Então dá 1 sobre 1 mais 1, 2, raiz de 2. Então aí, ou seja, se você estiver afastado da frequência de ressonância, né, estiver afastado da frequência de ressonância de metade dessa largura total gama, né, aqui da gama daqui para cá, então isso aqui é a gama meia, exatamente porque a meia largura da função resposta, né? Então você tem uma queda de 1 sobre raiz de 2, né? À medida que você se afasta cada vez mais, a resposta vai embora, né? Diminui, certo? O módulo da impedância diminui, né? O módulo da resposta diminui, certo? A fase da opção resposta, né? Então a fase, se você olhar para a expressão, a fase é menos arco tangente desse argumento aqui. Se essa diferença é muito grande em relação à largura, né, isso aqui vai dar, tendendo a infinito, isso aqui vai dar um número muito grande, né, cujo arco tangente vai dar π sobre 2. Aqui vai dar menos π sobre 2. Então, o limite de φ, quando ômega tem, digamos assim, vamos fazer de forma mais realista, ômega muito maior do que ômega zero gama meio, né, vai dar π sobre 2. E o limite de φ para gama muito menor, né? Muito menor do que ômega zero. Isso aqui está errado, né? É muito maior que ômega zero. Deixa eu refazer aqui. Que ômega zero mais 1 mais gama meio, né? Isso aqui vai dar π sobre 2. Se for muito menor do que essa quantidade, vai dar menos π sobre 2. Especificamente, se ômega menos ômega zero for gama de meio, ou seja, em cima da meia largura, arco de tangente 1 é π sobre 4. Então, a fase vai dar menos π sobre 4. Da mesma forma, se tiver antes de ômega zero de uma quantidade igual a gama meio, vai dar uma fase de menos π sobre 4 com menos a mais. Então, a fase, né, tem esse comportamento aqui, conhecido desse sistema ressonante, né? Na ressonância não há defasamento, ou seja, a impedância real ou a admitância real, é isso que a gente viu, né?
Para um lado, a característica vai ser de um tipo, ou indutiva ou capacitiva, dependendo da função resposta. E, para o outro lado, a fase vai mudar de sinal. A fase acima da ressonância negativa. Nesse ponto de vista que a gente está tendo, né? Outra coisa importante é a questão da largura, né? Se você pegar a função resposta sem estar normalizada, né? Então, mais ou menos esse aspecto aí, deixa eu ver um pouquinho. Ou seja, a largura é, de fato, né? Quanto menor a largura, mais seletiva é a resposta em torno da frequência ômega zero. Né? Então, isso aqui é uma simulação para o caso não normalizado. Esse valor aqui, ele varia com o inverso, né, desse valor aqui, que a gente viu na nossa formulação. Né? Quanto menor a largura, mais alto é o pico, né, da função. Certo? Então, à medida que você vai aumentando o valor de gama ômega, né? Então, você vai diminuindo o pico e alargando, você piorando a definição da função-resposta. Né? Sistemas de alta definição são aqueles que têm uma largura pequena em relação à frequência de ressonância. Bom, é importante a gente ver qual é a conexão entre potência dissipada, energia e resposta em frequência, né, de sistemas ressonantes. Vamos particularizar agora para o sistema eletromagnético que a gente está usando, né? Para a nossa teoria eletromagnética, né, que a gente sabe quantificar ou formular a relação entre potência e energia, né, potência de entrada no sistema eletromagnético. Ela corresponde a uma parte que vai para a dissipação, a parte que vai para a energia armazenada. Né? Então, a gente tem esse balanço de energia. O que ressonância quer dizer em termos de energia do sistema eletromagnético? Né? Então, observe, né? Eu vou fazer essa conexão. Né? A resposta em frequência, que é o sistema ressonante, né? Em termos de sistema ressonante. A gente já viu isso no regime transitório, né? Vamos ver agora, confirmar as coisas que ele falou anteriormente. E sua conexão com potência e energia. A gente viu, né? A gente demonstrou, por simulação, que na ressonância a energia de um sistema ressonante é estacionária, né? Não há oscilações de energia no tempo, não havendo oscilações, não há troca de energia entre os sistemas armazenadores e a fonte. Esse é um dos resultados mais importantes que a gente derivou, certo? No contexto do sistema eletromagnético, a potência de entrada, né? Qualquer que seja ele, já teoria de Point, né? É equivalente a essa forma aqui. Potência de entrada é uma parte que vai dissipada, vamos falar em condução, energia elétrica e magnética. Então, uma parte é dissipada no sistema de condução, pode ter perdas de elétrica ou magnética, mas a gente não está falando disso agora, a gente está falando só de perda de condução, por enquanto. E você tem a parte imaginária da potência de entrada, né? Que é escrita dessa forma, 2J ômega, WE, menos WM, e esses parâmetros são o que exatamente? Né? São valores médios de energia de potência. Então, aqui, essa expressão diz exatamente isso. Se houver diferença do balanço de energia entre elétrica e magnética, existe uma parte imaginária da potência de entrada complexa. Ter a parte imaginária quer dizer que existe troca de energia no tempo, que é o que a gente exatamente viu no caso do valente do tempo. Né? Então, se tem predominância de um tipo de energia em relação a outro, né, você tem essa troca de energia. Você tem energia reativa, o sistema reage, devolve para a fonte devolve para o sistema, fica aquela energia sendo aquela potencial, aquela energia que pode ser usada para ativar as coisas, fica sendo usada só não fica sendo usada para nada. Né? No caso eletromagnético, as energias, né, média elétrica é 1/4.
da capacitância módulo de V ao quadrado, observe que ele está desprezando perdas de elétricas e magnéticas, né? Então, essas quantidades aqui são reais, né? Bem, caso contrário, a contribuição, eu poderia fazer dessa forma. Isso aqui seria a parte real da energia elétrica e o que for parte imaginária está jogado aqui dentro dessa parte de perdas, né? Mas a gente antecipa que a gente está analisando sistemas sem perdas de elétricas, sem perdas magnéticas. A energia magnética, por sua vez, é 1/4 de indutância corrente. Isso aqui é tensão no capacitor ao quadrado, né? Isso aqui é corrente no indutor ao quadrado, certo? Então, a gente não fazer a conexão errada com as funções dos circuitos, né? A perda de potência num circuito que a resistência simplesmente é um meio de R2, né? Um meio de R, valor médio, né? Fasor I, corrente no resistor ao quadrado, né? Isso aqui também pode ser escrito em termos da condutância, né? Se você quiser, é um meio de G, tensão no resistor, módulo quadrado, né? Essas são grandezas médias. O que quer dizer isso? Que a média no tempo da potência de entrada, que é a grandeza variante no tempo, se você calcular a potência média, vai dar PEN. Observem que essas grandezas são todas reais, porque, primeiro, nosso sistema condutor, né, ele é um sistema ativo tradicional, então isso aqui é a perda condutiva tradicional, e não há perdas elétricas e magnéticas. Então, são todas as quantidades aqui que vocês estão vendo reais. Então, a potência de entrada do valor médio, tá certo? É simplesmente esse parâmetro PI, no regime fasorial. Mesma coisa, né? A energia elétrica média do tempo é simplesmente WE, né? E da mesma forma o WM arredondado, que é a energia média da função WM no tempo, é WM, que é calculado no regime fasorial, certo? Desculpa, a potência de entrada, na realidade, seria... Eu não tenho certeza se isso aqui vai ser real, então isso aqui tem que ser a parte real disso. A perda, né? A gente sabe que o PI não é real porque ele tem a parte imaginária. Então, isso aqui, na realidade, a potência média é a parte real, né, de PI. Né? E a potência dissipada, valor médio do resistor do sistema é PL, calculado no regime fasorial. O que é a condição de ressonância? A condição de ressonância é quando a potência de entrada, que é uma grandeza complexa, se torna puramente real. Certo? Ou seja, não há potência reativa. Então, a condição de ressonância é quando o valor médio da energia elétrica é igual ao valor médio da energia magnética. Isso a gente viu na aula anterior. Exatamente isso. Certo? Quando isso acontece, aquelas flutuações no tempo cessam. Né? Então, aquilo é a condição de ressonância. Então, é exatamente isso. O que isso aqui quer dizer? Né? Vamos calcular que condição é essa, certo? Se a gente colocar, por exemplo, vamos tomar como base o circuito RLC paralelo, né? Vou fazer ele aqui, certo? RLC paralelo, certo? Você tem uma corrente I fasor, a tensão, que é a resposta, né? A tensão é V, a resposta é V. Então, a resposta é V sobre I, que é impedância, né? Isso aqui é RLC. Então, quem é a energia? A energia elétrica, né? É um meio de é um quarto de CV2, né? E V é a tensão no capacitor, que é a tensão, que é a resposta do sistema, né? Então, a WE vai dar 1/4 de C módulo de V ao quadrado, né? E o WM, né, vale 1/4 1/4 de L e L ao quadrado, né?
A equação no regime temporal é VL, né? Igual a LD e LDT, sendo que VL é a tensão no circuito. E no regime fatorial você tem V igual a J ômega L e L, né? Então, L é V sobre J ômega L, certo? Certo? Então, você tem aqui Wm vai ser um quarto, né? De L, módulo de V2 sobre ômega 2 L2, né? Isso aqui é o que? Isso aqui é um quarto, né? Um quarto. E essas quantidades vão ser iguais na condição de ressonância. Então, na ressonância, WE vai ser um WE0, e WM vai ser um WM0, na frequência ômega igual a ômega 0. Observe que essas coisas dependem da frequência, a tensão depende da frequência, né? A tensão é a resposta do sistema, né? A frequência varia aqui, esse V varia, né? Então essas coisas variam com a frequência. Então, na ressonância, a gente está dizendo que essas quantidades são iguais. Então, o que a gente vai ter, né? Um quarto de CV2, posso chamar de V0, né, se quiser, né? V igual a V0, é igual a um quarto de L V0 ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado L2. Então, corta isso aqui, esse L corta com esse L, então ele tem uma relação simples, né? Ou seja, qual é a condição de ressonância? Ômega 0 ao quadrado igual a 1 sobre LC. De fato, a gente conclui que ômega 0 é 1 sobre a raiz de LC, que é exatamente, ou seja, essa condição ocorre, né, na frequência ômega 0 sobre a raiz de LC, que é a frequência de ressonância do circuito. Então, isso prova que, na condição de ressonância, quando ômega vale 1 sobre a raiz de LC, né, então a energia elétrica média é igual à energia magnética média, né? Uma outra questão mais importante ainda, certo? É saber, bom, e a potência dissipada no circuito, né? Como é que ela se comporta com função da frequência? A potência no resistor é R sobre 2 módulo de IR ao quadrado. Né? Por outro lado, né, vamos botar aqui de circuito de novo, R, L, C. Defasor e fasor. A corrente I é igual a quem, né? V sobre R, né? Posso fazer dessa forma, posso fazer assim, né? Vamos fazer assim. A potência dissipada no resistor vai ser PR, não é PR não, desculpa, é PL, né, que a gente está chamando. Tem problema de letras aqui, pessoal. A gente está chegando ao fim, ainda bem que esse livro está terminando, porque não tem mais letra para alocar, né? Não tem mais letra para alocar para variável, então não vai ter mais nenhuma nova variável depois desse capítulo 12, certo? Então, PL igual também, né, V2, que é a resposta do sistema, sobre 2R, né, módulo V2 sobre 2R. E nós sabemos que, por outro lado, né, V sobre I é a função resposta do circuito RLC paralelo, que vale quem, né? O valor na ressonância, que é R, vezes a função resposta normalizada, né? Então, por isso que é importante a introdução daquela função resposta normalizada. A impedância vale a resistência R, função resposta normalizada, que vale 1 na ressonância, certo? Então, se eu for calcular agora a potência dissipada, vai dar o quê, né? V vale
Z. Na verdade, eu poderia ter feito isso antes, mas tudo bem. Então, potência vai ser R V2, que é... Isso aqui é a corrente do circuito, tá, pessoal? É diferente dessa corrente aqui, né? Só para vocês perceberem. Ou seja, PL vai ser V2, que é R2 e 2, R2, módulo de I do circuito sobre 2, isso aqui vezes a função resposta normalizada ao quadrado, né? Módulo quadrado, certo? Observem que essa potência é o valor máximo, né? É o valor, ou seja, para ω igual a ômega zero, a potência dissipada vale 1/2 de R2, e I é a corrente que vai fluir agora pelo resistor, certo? Então, isso aqui é a potência. Aqui, essa equação diz que a potência, como essa função é máxima para ω igual a ômega zero, diz que a potência do resistor dissipada tem valor máximo dado por essa expressão aqui. Vou chamar essa expressão de PL0 igual a 1/2 de R e da fonte ao quadrado, certo? Então, o que acontece? A potência dissipada no resistor é essa função aqui. PL0 vezes a função L barra de ômega. Que agora introduz a função nova, né? Que é simplesmente quem? O quadrado de R barra de ômega ao quadrado. De R barra ômega. Ou seja, a função L é igual a R barra de ômega módulo quadrado, né? Isso aqui é simplesmente o quê? Função 1 sobre 1 mais ômega menos ômega zero sobre gama meio ao quadrado. Essa é chamada a função lorentziana, né? Por isso tem esse L aqui. É uma lorentziana. Essa função lorentziana aparece em todo o sistema ressonante, ou seja, a energia de um sistema ressonante, né, tem uma forma que é lorentziana. A potência dissipada no sistema ressonante tem uma forma que é lorentziana com a frequência, né? Então, ou seja, essa é a funçãozinha que vai governar todos os sistemas que vocês se depararem na vida de vocês, né? Na aproximação de baixo amortecimento, em torno da condição de ressonância, a resposta de qualquer sistema, potência dissipada, energia armazenada, o que quer que seja, é governada por essa função simples aqui. O que ela tem de interessante, né? Observe que se ômega menos ômega zero for igual a mais ou menos gama meio, isso aqui vai dar 1, e a função na ressonância vale 1, e se você afastar da ressonância de gama meio para cada lado, ela vale meio, certo? Então, gama meio é a meia largura, por isso que eu coloquei esse meio aqui, meia largura, a meia altura da lorentziana, né? Meia largura, a meia altura. Ou seja, quando cair a meia altura, você sai da ressonância de meia largura da ressonância completa. A largura total da ressonância são 2 meia larguras, ou seja, gama, né? Que é 2 gama meio, né? Então, o meio que a gente introduziu antes, o subscrito meio, foi por causa dessa... ela representa a meia largura da lorentziana, né? Então, em potência meia largura, cai para metade, em tensão corrente cai para 1 sobre R2, o valor máximo, né? Isso aqui, na verdade, vem de um acrônimo, né? HWHM, né? Do acrônimo em inglês, né? Half width at half maximum. Meia largura a meia altura, né? Que é esse... Quando vocês olharem para essa sigla aqui, vocês vão ver em alguns lugares, é a meia largura de uma função lorentziana. Se a gente olhar para a função lorentziana, ela tem esse aspecto aí, a normalizada, né? Essa funçãozinha aí, certo? Muito parecida com a outra, né? É a função 1 sobre 1 mais x2, né? Então, essa é uma função que vocês têm que guardar pelo resto da vida de vocês como engenheiros, né? Sistemas ressonantes
de baixo amortecimento, na aproximação lorentziana, que é muito válida para sistemas de baixo amortecimento, em altas frequências, são governados por uma função lorentziana. Né? Então aí está mais ou menos o aspecto dela. A largura da completa é 2 gama meio, e é muito fácil lembrar essa função. Certo? Então, guardem essa informação aí e sempre lembrem dessa propriedade. Então, observe, qualquer sistema ressonante, certo? Qualquer sistema ressonante tem uma potência dissipada, qualquer sistema, certo? Ele vai ter, né, um sistema genérico. Ele vai ter uma potência dissipada, né, qualquer que seja o sistema, PL igual a PL0 lorentziana de ômega. O valor máximo da potência. Né? A energia armazenada no sistema qualquer sempre é o quê? É o valor máximo na ressonância função lorentziana. Vocês podem mostrar isso aí, certo? Né? Então, a questão é saber quem é esse valor máximo, né? Para o sistema ressonância. O valor máximo é quando W é igual a WM. W é 0 igual a WM0. Né? O sistema eletromagnético, por exemplo. Certo? Então, isso aqui é uma propriedade fundamental. Na aproximação lorentziana, você vai saber o comportamento de qualquer sistema. Você sempre vai responder, a potência vai ser máxima na ressonância, a energia vai ser máxima na ressonância. Então, isso aqui é fácil de demonstrar. Né? Eu acabei de mostrar isso aqui, vocês façam como exercício, mostrar que a energia do sistema eletromagnético tem esse comportamento aqui. Certo? Isso vai ser um dos problemas no final do capítulo, né, para fazer, certo? Então, se vocês olharem, bom, o circuito RLC paralelo, eu acabei de ver, né? Esse paralelo. A potência dissipada, né? Máxima, né? É um meio de R módulo de I ao quadrado. Lembre-se, quem excita o sistema é a corrente. Então, a gente tem que expressar esse valor em termos do parâmetro fixado no problema. Certo? Quem está fixado é apenas a corrente de entrada. I é a corrente de entrada. Quem estimula o circuito é a corrente. No circuito série, a excitação é a tensão. Então, a gente tem que expressar a potência máxima, né? A resposta vai ser a mesma, né? Se você escrever a resposta de o PL0 para o circuito sério, vai ser a mesma coisa, só que você tem que expressar em termos da função de entrada, né? 1 meio de G módulo de V ao quadrado. Né? V2 sobre R, no caso, né? É a mesma coisa, certo? Bom, um parâmetro importante que ele é utilizado para ele saber, né? Se você determinar esse parâmetro, você sabe automaticamente. Então, os problemas em circuitos de ressonância é saber quem é a frequência de ressonância, qualquer que seja o sistema, quem é o amortecimento do sistema, quem é essa função gama meio. Né? Alternativamente, eu posso também perguntar quem é esse parâmetro e quem é o fator de qualidade de um sistema ressonante. Tá? O que é o fator de qualidade? Né? Se você tem uma função lorentziana, o fator de qualidade mede essa largura, certo? Quão sintonizado é o circuito, ou seja, quão grande é a frequência ômega 0 em relação à largura gama. Né? Quanto maior essa razão, mais estreita essa função lorentziana. Né? Quanto maior essa razão aqui, certo? Então, a qualidade quer dizer isso, né? Quão seletiva é essa função. Alta qualidade, alta seletividade, alta razão entre ômega 0 e gama. Certo? Uma definição mais geral do fator de qualidade é essa aqui, né? Como essas coisas têm muito...
como ômega 0 tem relação com a energia armazenada e gama tem relação com a potência dissipada, né, o fator de qualidade tem uma definição bem geral, né, que a gente vai ver que chega nesse resultado aqui, mas que é algo desse tipo, né? É essa razão adimensional. Energia armazenada na ressonância, vezes a frequência de ressonância, sobre a potência dissipada na ressonância. Essa é a definição mais geral. Por que a gente bota lá ômega 0? Bom, ômega 0 tem a dimensão de 1 sobre tempo, né? Então, energia por unidade de tempo é a dimensão de potência. Então, isso aqui é adimensional. Mas isso aqui diz quão grande é a relação entre energia armazenada e potência dissipada, basicamente, né? Quanto maior a capacidade de armazenamento de energia em relação à potência dissipada do sistema, quanto menor a perda em relação à energia armazenada, mais alta é o fator de qualidade, né? Então, por exemplo, o circuito RLC paralelo, essa expressão é a mesma em qualquer sistema. Se você for para o circuito RLC paralelo, certo? A energia na ressonância 2W é 0, né? A potência na ressonância é 1 meio da resistência do circuito, ou melhor, né? Vou botar assim, 1 meio de módulo de V2 sobre R, né? Na ressonância, né? Isso aqui vai dar 2 vezes 1 quarto, né? 1 quarto de quem? Né? De C V0 ao quadrado. Então, vamos calcular essa razão, W sobre PL0, energia sobre a potência dissipada na ressonância, vai dar, isso aqui dá 1 meio, esse 1 meio cancela, V0 cancela, vai dar ômega 0, C, né? Ômega 0, aliás, desculpe. Estou calculando só a razão entre energia e potência, vai dar C vezes R, né? C sobre 1 sobre R dá RC, que é igual a 1 sobre gama. Então, o fator de qualidade, que é ômega 0 vezes isso, vai ser ômega 0 sobre gama, que é exatamente aquilo que a gente falou, né? O fator de qualidade do sistema ressonante é o quê? É a frequência de ressonância, certo? Sobre a largura da lorentziana. Intuitivamente super simples de determinar. Então, eu posso reescrever a função resposta do sistema ressonante o que, né? Sendo ômega 0 sobre gama é igual a ômega 0 sobre 2 gama meio. Eu posso escrever também, né? Inteiramente, isso aqui é ômega 0 sobre 2Q, né? Certo? Então, veja, como é que é a função lorentziana? Bom, eu posso escrever em termos desse parâmetro aqui, né? A lorentziana pode ser escrita em termos de 2 parâmetros, fator de qualidade e frequência de ressonância, né? 1 sobre 1 mais 2Q ômega menos ômega 0 sobre ômega 0, ou seja, a variação relativa de frequência em relação à ressonância, né? Quadrado. Ou seja, se eu souber a frequência de ressonância do sistema ressonante e o seu fator de qualidade, eu tenho então a função lorentziana também caracterizada, né? O fator de qualidade pode ser medido, né, experimentalmente, né, em cavidades de micro-ondas, o pessoal mede o fator de qualidade. De que forma? Ele olha para a lorentziana, certo? Mede a largura, daí ele extrai o fator de qualidade. Se eu meço a frequência de ressonância, né, e a largura gama, então eu tenho diretamente o fator de qualidade. Certo? Então, o que é o fator de qualidade, né? Vamos olhar direitinho, certo? O que ele representa, né? Se eu tenho um sistema ressonante, está na ressonância, então ele está oscilando no regime permanente, daí eu desligo, né? Desligo a fonte. Então o sistema vai... Deixa eu fazer isso um pouco mais... Sistema ressonante, daí eu desligo. Então o que vai acontecer? Né? Ele vai decair na frequência natural de oscilação, né?
com uma taxa, uma queda gama sobre 2, né? Então ele decai dessa forma aqui, menos gama T sobre 2, né? Certo? Então, quão rápido ele cai depende do gama, né? Quanto menor a constante de amortecimento, mais lenta vai ser essa queda. O que quer dizer em termos de fator de qualidade, né? Então, quantas oscilações do sistema ressonante vão permanecer existindo depois que você desliga o sistema, né? Então, se ômega, que é a frequência natural, é aproximadamente igual à frequência de ressonância, né? Então, por exemplo, quanto é que isso aqui dá 1, mais ou menos, né? Certo? Então, gama T sobre 2 igual a 1, certo? É quando ele vai cair de 1 sobre E, né? Então, o T é da ordem de 2 sobre gama, né? Gama é 2, gama meio, então T é da ordem de 1 sobre gama meio, né? Bom, aqui eu posso calcular mais ou menos quantas oscilações, né? Observe que essa função também tem a função no meio seno de ômega t, né? Ou seno de ômega 0t, ou cosseno, tanto faz, né? Essas frequências são parecidas, né? Então, nesse tempo aqui, quantas oscilações eu vou ter? Eu tenho até o seno de ômega 0, t é 2π sobre a frequência, né? Então, isso aqui vai dar, se eu botar T aqui, vai dar, bota assim mesmo, 1 sobre gama meio, né? Então, quantos múltiplos de 2π isso aqui tem, né? Quando você cai nesse tempo aqui, né? Isso aqui, quantas vezes isso aqui vai dar 2π, né? Certo? Eu podia ter colocado aqui, na realidade, tempo igual a 2π sobre ômega, né? Eu podia botar um 2π aqui também para facilitar, tá certo? Então, quando isso aqui, no tempo t igual a 1 sobre gama meio, né? Se eu chamar isso aqui de 2π sobre ômega 0, certo? 2π. Então, deixa esse 2π para lá. Esquece esse 2π. Não, deixa assim mesmo. Nesse tempo t, quantas múltiplos de 2π eu tive aqui, certo? Então é só fazer isso aqui igual a n vezes 2π. Então n vezes 2π é ômega, n vezes 2π é igual a ômega 0 sobre gama meio, né? Que é 2 ômega 0 sobre 2 gama meio. Ômega 0 sobre isso aqui dá o fator de qualidade, isso aqui dá 2q, certo? A menos que eu tenha errado no fatorzinho de 2, mas só para dar uma ideia. O número de oscilações é da ordem de Q sobre π, né? É da ordem de Q, certo? Então, o que é o fator de qualidade do sistema ressonante? Se você desligar um sistema ressonante de alta qualidade, ele vai ter um número de oscilações N praticamente igual ao fator de qualidade do circuito. Tá? Então, o fator Q diz mais ou menos o número de oscilações que o sistema ressonante vai permanecer oscilando depois que você desliga o circuito ressonante, né? Alternativamente, um alto fator de qualidade quer dizer que se você ligar um sistema ressonante, ele vai demorar pelo menos Q oscilações para começar a entrar no regime permanente. É equivalente, né? Demora muito, porque não é que demora muito, mas demora muitas oscilações, ou demora muitas oscilações para desaparecer completamente do sistema, certo? Um pouquinho mais sobre o fator de qualidade, né? Se você tem um circuito ressonante em que ele intrinsecamente tem pequenas perdas, porque você quer que esse sistema tenha alta qualidade, mas você quer usar esse sistema para alimentar uma outra carga, né? Por exemplo, no nosso circuito RLC série, né? Vou botar a resistência por último agora, certo? RLC paralelo. Essa resistência R, na realidade, é uma resistência interna que você não pode se livrar dela, né? É a perda interna do sistema, né? Na realidade, você quer usar isso aqui para carregar, para alimentar uma carga externa, R externa, né? Certo?
Então, aí, ou seja, a perda do sistema aumenta. Qual vai ser o novo fator de qualidade do sistema, né? Certo? Só lembrando, né? O fator de qualidade do sistema que nós definimos é ômega zero, energia armazenada na ressonância sobre a perda do sistema, né? Quando você adiciona uma carga, nesse exemplo, seria uma resistência paralela, você tem a perda que você tinha antes, né? Mais a nova perda, que é a perda externa, certo? RI na resistor externo ao quadrado em módulo, né? Então agora o novo fator de qualidade, tá certo? Passa a ser, né? Outra coisa, né? Rigorosamente, isso aqui pode alterar a condição de ressonância, né? Se a gente for calcular exatamente as coisas, né? Tem algumas aproximações aqui. Mas isso aqui vai dar ômega zero, energia armazenada sobre a nova potência dissipada, que é a potência interna, chamada de permanece PL zero, né? Mais P externo na ressonância, né? Certo? Então, isso aqui, posso calcular o inverso de Q, né? Vai dar PL0 sobre W0, ômega 0, W0, mais P externo na ressonância sobre ômega 0, energia armazenada na ressonância. O que isso quer dizer, né? Bom, isso aqui seria suponha que não tivesse perda de externo, né? Isso aqui é 1 sobre o fator de qualidade intrínseco do sistema, que eu vou chamar isso aqui de 1 sobre QL, certo? Esse é o fator de qualidade, esse L, só para dizer que era perdas internas, esse L é de losses, né? Ômega 0, W sobre PL0 é o fator de qualidade original, certo? Eu não estou botando um zero aqui para não confundir com a ressonância, a condição de ressonância. Vou botar L aqui, certo? Isso aqui seria, se não existisse perdas no sistema, se só tivesse a carga externa, seria o fator de qualidade devido à carga externa, né? 1 sobre Q externo. Então a relação que se obtém é essa, né? Quando você adiciona carga ao sistema, o fator de qualidade é alterado, tem uma regrazinha que nem... isso independentemente do sistema ser sério, paralelo, ou qualquer que seja o sistema. O fator de qualidade é alterado de forma que obedece essa relação, né? Equivalente à resistência equivalente de resistores de paralelo, né? Certo? Esse aqui é o Q descarregado na ausência de carga, esse aqui é o Q devido à presença de carga. Então o Q é alterado dessa forma. Então se a frequência de ressonância não alterar muito, né, você pode calcular a nova lorentziana calculando o novo Q do sistema, né, e a partir do novo Q você tem a função lorentziana, a forma da função lorentziana. Tá? Muito bem. Bom, então, essa isso é a generalização da resposta em frequência de sistemas ressonantes, né? Bom, à medida que a frequência aumenta, né, nós sabemos, né, que os circuitos ressonantes, usando elementos localizados, perdem as propriedades, porque a perda começa a aumentar demais, né? Você tem perda de radiação devido às dimensões do circuito em relação ao comprimento de onda. Então aqui a gente começa a usar o quê? Trechos de linha de transmissão, e você aumentando ainda mais a frequência, você vai usar cavidades de guia de onda, né? Cavidades eletromagnéticas, e à medida que você aumenta ainda mais para frequências exóticas, você vai usar sistemas ressoadores de elétricos, ou então ressoadores abertos, né? Como em cavidades laser, por exemplo, tem 2 espelhos que simplesmente formam um ressoador, né? O sistema ressonante também, tá? Mas vamos ver mais ou menos como é que um trecho de linha de transmissão se comporta, né, no contexto de ressonância. Então, se a gente for olhar, né, algumas situações típicas, né, ou seja, uma linha de transmissão, a gente vai ter que introduzir perdas na linha de transmissão para poder analisar, né, a função lorentziana do sistema. Mas, por exemplo, vamos olhar mais ou menos a equivalência, né? Suponha que você tem um trecho de linha de transmissão curto-circuitado, né? Vamos admitir que esse comprimento aqui
na frequência de interesse seja metade do comprimento de onda, né? Ou um múltiplo, né? Mas vamos fazer o menor valor possível, metade do comprimento de onda, né? Lembrando a vocês que a função impedância tem periodicidade lambda sobre 2, certo? Né? Então, observe que, tendo a periodicidade lambda sobre 2, se esse comprimento é lambda sobre 2, quer dizer, se eu não tivesse perdas, esse curto-circuito ele estaria equivalentemente nesse ponto aqui, na condição de ressonância. Né? Se eu sair da condição de ressonância, né, isso aqui não é mais um curto-circuito, vai ser uma reatância capacitiva ou indutiva, porque a linha não tem perdas. Né? Certo? Então eu tenho na realidade o quê? Né? Digamos, né? Sendo um curto-circuito na condição de ressonância, quer dizer resistência zero, né? Ou seja, impedância mínima, ou, equivalentemente, admitância máxima. Como essa linha tem perdas, né? Na entrada, isso aqui não vai ser um curto-circuito, mas vai ter algum nível, tá certo? Mínimo de resistência aí, certo? Algum nível de resistência que é associado às perdas de condução na linha de transmissão. Mas só quer dizer o seguinte, se eu estiver na condição de ressonância, né, a resistência de entrada atinge o valor mínimo, que seria a resistência desse trecho de transmissão, e se eu sair da ressonância, isso aqui não vai ser mais o valor mínimo, porque eu não tenho mais essa propriedade de transformar isso, né, mais ou menos uma réplica desse curto-circuito. Certo? Então, um circuito, uma linha de transmissão, cujo comprimento seja lambda sobre 2, ou múltiplos de lambda sobre 2, porque a função impedância tem periodicidade de lambda sobre 2, se comporta, ou seja, a impedância de entrada é mínima, quer dizer o quê? Que a admitância de entrada é máxima. Então, todo sistema ressonante cuja admitância de entrada na frequência de ressonância seja máxima, é um circuito RLC equivalente ao circuito RLC série, que é esse aqui, certo? Então, curtos circuitos cujo comprimento seja múltiplo da metade do comprimento de onda se comportam como circuitos ressonantes RLC série. Da mesma forma, né, se eu tiver aqui um trecho de linha de transmissão em aberto, aqui você tem agora impedância máxima, né, infinita no caso. Né? Se eu tenho, por exemplo, esse comprimento aqui, lambda sobre 4, né, nós sabemos que se a periodicidade da impedância é lambda sobre 2, então daqui para cá eu tenho a inversão da função impedância, né? Lembrando da Carl-Schmitt, um quarto de comprimento de onda é dar uma volta completa, que é 2π, é uma periodicidade da função impedância, metade, lambda sobre 4 é dar uma rotação de π no diagrama complexo, ou seja, circuito aberto vira curto-circuito aqui na entrada. Certo? Então, novamente, se eu tenho lambda sobre 4, como isso aqui tem perdas, né, você vai ter uma impedância mínima, né, em lambda sobre 4. Então, se eu tenho uma impedância mínima, eu tenho de novo o circuito RLC, ou seja, a limitância máxima. Limitância máxima quer dizer circuito RLC sério. Né? O mesmo vai acontecer se isso aqui for um múltiplo ímpar de lambda sobre 4. Um múltiplo par vai dar outra propriedade, que não é essa propriedade. Se eu tivesse um múltiplo par, eu teria novamente circuito aberto na entrada. Certo? Então, um trecho de transmissão em aberto, cujo comprimento é um múltiplo ímpar de lambda sobre 4, ou um curto-circuito, cujo comprimento é um múltiplo qualquer, né, de lambda sobre 2, se comporta como um circuito RLC sério. Da mesma forma, se eu tiver agora um múltiplo ímpar de lambda sobre 4 para um curto-circuito, eu vou estar invertendo aqui a função, né? Vou ter agora uma impedância máxima, né? Tem impedância máxima se eu tiver agora lambda sobre 4 aqui, né? Curto-circuito de impedância máxima. Impedância máxima é a resposta do circuito RLC paralelo, né?
Se tiver um múltiplo ímpar de lambda sobre 4, eu inverto a função no curto-circuito. No circuito aberto, eu tenho, então, circuito RLC paralelo. Da mesma forma, se tiver um circuito, uma linha em aberto, um múltiplo inteiro, né, de lambda sobre 2, eu tenho aí impedância máxima, eu tenho aí, então, circuito. Não vai ser uma impedância infinita, por quê? Porque tem perdas, tá? Nem aqui também, não vai ser impedância zero porque tem perda. Não pode ser impedância máxima infinita porque tem perda. Então, essas são equivalências. A gente vai fazer a análise e mostrar, de fato, que a gente chega na função lorentziana para um trecho de curto-circuito. Vamos admitir aí um sistema, vamos analisar, né? Vamos analisar um curto-circuito de lambda sobre 2. Observe que, então, curto-circuito, cujo comprimento, né, ele é igual a lambda 0 sobre 2. Na realidade, L é fixo, né? Então, quando a frequência é tal que o comprimento de onda dessa frequência dá 2L, né? Então, eu estou nessa condição, certo? Então, suponha que eu tenha essa situação, mas só que agora a gente vai levar em consideração as perdas para poder chegar na resposta em frequência do sistema de forma mais real. Nós sabemos que a onda de tensão, né, pode ser aqui Z igual a 0 e aqui Z igual a menos 0, certo? Como sempre, né? A onda de tensão do sistema com perdas, né, é da forma V igual a V mais, exponencial de alfa mais beta L, ou mais precisado, menos alfa mais J beta Z, né? Mais V menos, exponencial de alfa mais J beta Z, e a corrente é 1 sobre a impedância característica. A gente está falando de uma linha com perdas, viu, pessoal? Então, só vamos voltar um pouquinho para o capítulo 9 e lembrar, tem as nossas equações lá para linhas com perdas que a gente vai usar, né? Então, V mais V menos, e aqui você tem V mais menos, no caso, né? V menos J. Isso aqui está errado também. Vamos. Está errado. Está correto, né? Z. A impedância característica para uma linha com perdas, só fazer uma revisão rápida aqui. A linha com perdas tem resistência série RL por unidade de comprimento. Então, você tem esse termo em cima. Uma condutância paralela devido a perdas, né? Vazamento devido ao meio de preenchimento ser imperfeito. E no regime de pequenas perdas, quer dizer que, né, pequenas perdas quer dizer que esse termo é pequeno em relação a esse, e esse aqui é pequeno em relação a esse, né? Essas grandezas, lembrando, são grandezas distribuídas, né? Resistência por unidade de comprimento, indutância por unidade de comprimento, capacitância e condutância por unidade de comprimento. Então, também aqui GL muito menor do que ômega CL, né? Então, a impedância característica no regime de pequenas perdas pode ser aproximada para aquele valor tradicional que a gente conhece, né? Esse aqui despreza, J tamanho cancela, vai dar mais ou menos L sobre C, né? Que é a impedância característica de uma linha de transmissão sem perdas, aproximadamente. Isso também se chama do inverso da admitância característica. E a constante de propagação, que tem a constante de detonação mais a constante de fase,
é o produto, né? É a raiz quadrada, esse termo aqui, certo? L, RL mais J ômega L, GL mais... Isso aí a gente desenvolveu no capítulo 9, né? Então vamos refazer isso. Eu estou relembrando aqui as expressões básicas, certo? A gente pode, no regime de pequenas perdas, né? Nesse regime aqui, aproximar essas... usando a aproximação, né? Bota em evidência isso aqui, bota isso aqui em evidência, certo? Então você vai ter aproximações para a raiz quadrada, usando a aproximação inteira do tipo 1 mais epsilon, é aproximadamente, usando essa aproximaçãozinha, 1 mais epsilon sobre 2. Usando isso aí, a gente pode mostrar que essas constantes têm aproximadamente essas expressões, né? Alfa. Vai começar a faltar bateria agora. Igual a alfa, perdas no metal mais perdas no meio de preenchimento, né? Em que alfa M é RL sobre 2EC e alfa P tem a ver com as perdas de condução, que é YC GL sobre 2. Né? E da mesma forma, a constante de propagação beta igual a ômega raiz de LC. É o valor obtido numa linha sem perdas. Né? O valor sem perdas. E aparecem essas constantes que vão ser importantes na nossa análise. Só lembrando, né, da relação numa linha de transmissão tradicional, beta é ômega sua velocidade de fase. Então, a velocidade de fase numa linha de transmissão, né, é 1 sobre raiz de LC. Né? Então, eu estou alertando aqui para ele não confundir com a frequência de ressonância do sistema ressonante de elementos localizados que tem a mesma expressão, com uma diferença. Né? Isso aqui são grandezas distribuídas, isso aqui são grandezas indutância e capacitância. Aqui é indutância por unidade de comprimento, capacitância por unidade de comprimento. Então, isso aqui dá velocidade da luz, isso aqui dá frequência de ressonância, são coisas diferentes. Então, não confundo. Por isso que a gente não pode esquecer desse subscrito aqui, quando trata de grandezas distribuídas. Né? A gente, é claro que quando a gente falar em ressoador, ele vai querer minimizar as perdas. Né? Então, a gente minimiza as perdas trabalhando com ressoadores em linha de transmissão sem preenchimento. Né? Ou seja, GL igual a 0. Então, preenchimento é ar, né? Ressoadores de ar. Então, a constante de atenuação num ressoador que você quer maximizar, né? Maximizar o fator de qualidade é usar alfa P igual a 0. Certo? Né? Então, na nossa análise, né, alfa, a constante de atenuação é igual a alfa M, né, que é RL sobre 2EC. Agora, observe o seguinte, né? Observe que a gente pode fazer medidas também de materiais. Eu posso, por exemplo, só para dar uma ideia, né? Suponha que eu caracterize a resposta de um preenchimento de transmissão. Tá? E vocês sabem que se eu adicionar perda no sistema, eu altero a resposta em frequência do sistema. Então, essa é uma forma de eu medir. Né? Se eu tenho um ressoador de transmissão e preencher com material dielétrico, que tem certas perdas, né? Eu vou deslocar a frequência de ressonância, que vai depender do epsilon do material, e vou alterar a largura da ressonância, porque eu vou adicionar perdas. Então, eu posso medir as propriedades desse dielétrico. Que quer dizer o quê? Eu posso medir a parte real da permissividade e a parte imaginária. A parte real vai deslocar a frequência de ressonância, a parte imaginária vai aumentar a largura da ressonância. Né? Então, a gente está desprezando aqui, mas isso é importante em medidas de materiais, por exemplo. Né? Um sensor que meça, um sistema sensor que meça o material, você preenche a cavidade com o material que você quer medir e vê as alterações na resposta de frequência. Você tem uma medida, certo?
No nosso caso, para simplificar a análise, a gente vai admitir uma linha de transmissão vazia, né? Em que a constante de atenuação seja alfa. Né? Bom, então voltando aqui à nossa linha de transmissão, então, em Z igual a zero, né? Em Z igual a zero, se aqui é um curto-circuito, né? A tensão vai ser zero, né? Então, V menos é igual a menos V mais. Né? Já fiz isso antes, certo? Então, aqui vai aparecer, se eu boto V mais em evidência, né? V menos é igual a menos V mais, boto V mais em evidência, corrente fica mais, tensão fica menos, né? Então, se você fizer Z igual a menos L, né? Vou ter o quê? A impedância de entrada, ou a admitância de entrada, melhor dizendo, porque a gente sabe, né, que isso vai ser um circuito ressonante sério, então vai olhar para a resposta admitância, né? Então, a admitância de entrada, ou seja, quer dizer, onde Z igual a menos L, vai ser a corrente de entrada, que é a soma, V mais evidência, vai ficar a exponencial alfa menos alfa mais J beta Z, né? Mais menos Z igual a menos zero, vai dar mais aqui, né? Então a corrente é a soma. E a tensão é a diferença. E aqui tem a corrente é 1 sobre ZC, que vai dar YC aqui, certo? A admitância característica na frente. E aqui você vai ter exponencial de alfa mais J beta L menos exponencial de menos alfa mais J beta L, né? Isso aqui é a função cosseno, certo? Isso aqui é a função cosseno hiperbólico vezes 2. Então, YI é igual a YC, 2 cosseno hiperbólico de essa é a melhor forma de fazer, talvez não, né? Talvez sim. Alfa mais J beta L. Eu não vou. Isso aqui seria a cossecante hiperbólica, né? Cotangente hiperbólica sobre seno hiperbólico. A gente quer analisar a situação no regime de pequenas perdas, né? Bom, eu posso, antes de fazer isso, vamos expandir essas funções. Isso aqui tem uma regra parecida com a cosseno da soma de funções. Isso aqui vai dar YC, cosseno de um, cosseno de outro, né? Cosseno hiperbólico, no caso de alfa L, cosseno hiperbólico de J beta L, mais seno de 1, seno hiperbólico de beta L, seno hiperbólico, desculpe, J de alfa L, seno hiperbólico de J beta L, e daí você tem embaixo também, né? Seno A com seno B, seno hiperbólico de alfa L, cosseno hiperbólico de J beta L, e você tem mais também, né? Mais J, seno de B, cosseno de A, né? Cosseno hiperbólico, aqui cosseno hiperbólico de alfa L, seno hiperbólico de... não tem esse J não. Ainda não, depois a gente vê o J, tá? Mais... seno hiperbólico de
alfa L cosseno hiperbólico de J beta. Cosseno hiperbólico de J beta L, cosseno hiperbólico de alfa L. Bom, observe que o seno hiperbólico de J beta L é J seno, né? Só olhar para as definições, né? Cosseno hiperbólico é cosseno. Cosseno hiperbólico de J beta L é a mesma coisa que o cosseno de beta L. Né? A gente pode fazer a mesma substituição aqui, né? Cosseno de beta L e aqui J seno de beta L. Né? Então ele tem essas relações, né? Bom, então, para pequenas perdas, né, no regime em que alfa L é muito pequeno, é nesse regime que a gente quer analisar, que as coisas ficam muito complicadas, a gente não vai extrair a resposta seletiva que a gente espera, né? O sistema ele vai ser muito alargado. A gente pode ver exatamente essa resposta qual é, exata, né, qualquer que seja alfa, mas para alfa L muito menor que 1, a gente pode fazer algumas aproximações. O cosseno hiperbólico de x, só lembrando, né? O cosseno hiperbólico de alfa L é igual a soma das exponenciais, né? Se a alfa L é pequena, isso aqui é da ordem de 1. Isso aqui vai dar mais ou menos 1 mais 1, 2, sobre 2 dá 1, certo? O seno hiperbólico de alfa L, por outro lado, é a diferença, né? Então, para alfa L pequeno, a exponencial é mais ou menos 1 mais o argumento, né? Isso aqui vai dar 1 mais alfa L, menos... Aqui vai dar 1 menos alfa L sobre 2. Né? Ou seja, o seno hiperbólico de alfa L é aproximadamente, 1 com 1 cancela, vai dar alfa L. Né? Seno hiperbólico de x é aproximadamente igual a x. Né? Seno de x também é aproximadamente igual a x, para x pequeno. Certo? Então nós temos aí, no regime de pequenas perdas, né? A gente faz o quê? Cosseno hiperbólico de alfa L é aproximadamente igual a 1, seno hiperbólico aproximadamente igual a alfa L, né? Nós ficamos aí com essa função, né? Se a gente colocar aqui, né? Bota aqui. Tira isso aqui e dá 1, certo? Aliás, isso aqui já é cosseno beta L, né? Isso aqui vai dar alfa L, né? Aqui também, certo? Alfa L, né? E aqui vai dar 1, né? Isso aqui, certo? Isso aqui dá 1. Então você tem aí em resumo, né? O y vai ser igual a yc, que é cosseno de beta L extremo, mais alfa L j seno, né? Mais j alfa L seno de beta L, embaixo, cosseno de beta L, mais j alfa L cosseno, aliás, né? Mais j seno de beta L, daí eu posso agora dividir pelo cosseno, vou ter essa tangente, né? Isso aqui vai dar yc, isso aqui é aproximado, né? Y aproximadamente yc
1 mais J alfa tangente, certo? Embaixo vai ficar alfa L mais J tangente, né? Tem um L aqui. Né? Y mais J alfa L tangente de beta L, alfa L mais J tangente de beta L. Né? Bom, então aí a gente vai agora analisar essa expressão em torno da condição de ressonância. Né? Certo? Então, observem, né? Na condição de ressonância, L é igual a lambda 0 sobre 2. Né? Beta é 2π sobre lambda 0. Né? Então, o que é beta L na ressonância? Beta 0, 2π sobre lambda 0. Beta 0 L vale 2π sobre lambda 0 vezes lambda 0 sobre 2, que dá π, né? A fase da π, certo? Então, eu quero saber, bom, quem é beta L em torno dessa condição, né? Então, beta L aproximadamente igual a beta 0L mais beta menos beta 0L. Né? Isso aqui que eu escrevi nada mais é do que beta L igual a beta L, né? Mas eu quero escrever dessa forma, né? Aquelas excursões em torno, para beta em torno de beta 0, certo? Ou seja, beta L é aproximadamente quem, né? Π mais beta menos beta 0L. Ou seja, esse delta beta L aqui, esse termo que é um delta φ, é muito menor em módulo do que π, certo? Então, eu quero expandir a função tangente em torno de π quando a excursão em fase é pequena em relação a π. Então, tangente de beta L é aproximadamente quem, né? Tangente de π mais a derivada da tangente em beta L igual a π, que é secante ao quadrado de π, vezes beta menos beta 0L. Tangente de π vale 0, né? Secante de π vale 1 sobre cosseno de π, que vale menos 1 ao quadrado da 1, que vai ficar mais beta menos beta 0L, né? Certo? Ou seja, tangente de beta L é aproximadamente aproximadamente delta beta, né? Delta beta simplesmente é beta menos beta 0 vezes L, certo? Vou usar delta beta para simplificar um pouquinho, certo? Bom, só continuando aqui, o que é delta beta, né? Então, tangente de beta L é aproximadamente delta beta vezes L. Bom, o que é delta beta? Né? Bom, beta é igual a ômega sobre C, né? Certo? Beta L é igual a ômega sobre C vezes L, que vale deixa eu fazer isso, deixa eu fazer assim. Beta vale ômega sobre C, certo? Deixa assim. Beta 0 vale a frequência de ressonância que a gente está procurando sobre C, né? E beta 0L é igual a beta 0L é igual a talvez faça assim, ômega 0 sobre C vezes L, né? E beta 0L vale π, é isso que eu quero fazer, certo? Então, beta 0L vale π, quer dizer que L vale πc sobre ômega 0. Correto?
Então, delta beta vezes L vale, vamos ver se dá certo aqui, ômega menos ômega zero sobre C, dividido por vezes L, né? Que é πc sobre ômega zero, né? Que é πc sobre ômega zero. Certo? Então, isso aqui vai dar π vezes ômega menos ômega zero sobre ômega. Né? Ou seja, tangente de beta L é o quê? Aproximadamente π vezes ômega menos ômega zero sobre ômega zero, né? Sobre ômega zero, ok? Muito bem, então, ou seja, resumindo, né? Se a tangente de beta L em torno da condição de ressonância, que é na frequência ômega zero, vale isso, né? A nossa função de resposta, que a gente estava aqui olhando para ela agora há pouco, está aqui. Isso aqui vai dar o quê, né? Y igual a YC 1 mais J alfa L. Isso aqui é... Bom, isso aqui eu vou deixar... Isso aqui é da ordem de beta L. Eu vou deixar assim, tá? Para não fazer nada. Antes de proceder, alfa L mais J beta L, certo? Ora, isso aqui, né, é segunda ordem, tá certo? Esse termo é de primeira ordem, esse aqui é de primeira ordem. Então, em primeira ordem, eu desprezo esse termo aqui, que é produto de duas quantidades pequenas, né? Aliás, isso aqui é delta, desculpe, isso aqui é delta beta L. Eu só escrevi direito aqui. Tangente de beta L não é beta L, é delta beta L que a gente calculou agora há pouco, certo? Que é uma coisa pequena, né? É alfa L mais J delta beta L. Então, em primeira ordem, nos parâmetros, isso aqui é pequeno, de primeira ordem, isso aqui também é, isso aqui é de segunda ordem. Então, este aqui a gente despreza. Então, a função admitância fica função C, daí você começa a aparecer uma função semelhante à nossa lorentziana, né? Aquela função forma complexa que a gente conhece, tá certo? Se eu botar alfa L em evidência, vamos passar para outra página. Eu fico com Y de entrada, vai ser YC sobre alfa L, daquela famosa função que a gente sabe que tem valor máximo 1, né? Isso é importante sempre colocar daquele jeito. 1 mais J delta beta L sobre alfa L. Eu não vou tirar o L não, porque eu tenho valor para isso aqui, certo? Então, se eu escrever em termos da delta beta L, né? É π delta ômega sobre ômega zero. Lembrando, delta ômega é a frequência menos a frequência de ressonância, certo? Certo? Então, se eu tenho delta beta L vale isso, né? Para eu colocar na forma clássica, eu vou chamar de G0 igual a impedância característica sobre alfa L, certo? Né? Isso aqui é o inverso da resistência, né? Vou chamar de uma resistência equivalente aqui, certo? E eu vou chamar então, para ficar condizente, se eu colocar aqui delta beta L sobre alfa L, vai dar π ômega menos ômega zero sobre ômega zero alfa L, né? Então, simplesmente eu identifico, tá certo? Esse denominador como sendo, eu posso escrever isso aqui dessa forma, né? Isso aqui é ômega menos ômega zero sobre um parâmetro, né, que é dado por ômega zero alfa L sobre π. Então, este parâmetro aqui, se eu chamar isso aqui de gama de meio, eu tenho aquela forma tradicional de circuito ressonante, ou seja, YIn igual ao valor máximo, que vai dar G0,
1 sobre 1 mais J, ômega menos ômega zero sobre gama meio, certo? Então, gama meio é a meia largura da lorentziana, né? Que vai dar frequência de ressonância alfa L sobre π, que é o parâmetro gama meio, certo? Então, ou seja, então, é como se, tudo se passa como se esse sistema, essa linha de transmissão, fosse equivalente a um circuito RLC série, porque o circuito RLC série tem a admitância máxima na ressonância, né? Pode ser igual a zero. Né? A admitância vai ser 1 sobre R0. Então, a gente precisa saber, bom, quem são os parâmetros equivalentes, né, desse circuito ressonante equivalente a esse texto de linha de transmissão, certo? Quem é R0, quem é L0 e quem é C0. Né? Bom, R0 está aqui, certo? R0 vem daqui, R0 é 1 sobre G0, que vale YC sobre alfa L, né? Está aqui. Que é alfa L, G0 ou seja, R0 é alfa L sobre YC, que é ZC vezes alfa L, né? R0 é o inverso, vai dar alfa L vezes 1 sobre YC, que é ZC. Né? Lembrando, né, que alfa é RL sobre 2ZC. Certo? Então, quer dizer que a resistência equivalente do circuito equivalente a RLC série simplesmente é RL L sobre 2. E que L vale 2 lambda 0, né? Então, o nosso circuito equivalente tem uma resistência que é a resistência distribuída, é como se ele tivesse uma resistência equivalente, que é a resistência distribuída vezes a metade do comprimento do trecho. Certo? Se a gente lembrar que o gama meio de circuito ressonante série, né, que é o gama sobre 2, né, e o gama do circuito RLC série vale R0 sobre L0, né? Essa é uma coisa que a gente fez anteriormente. A gente pode determinar, eu sei que é R0, pode determinar L0, né? Isso aqui é 2 gama meio, e o gama meio simplesmente é igual a ômega 0, isso aqui dá 2, ômega 0, alfa L sobre π. Se a gente, ômega 0 do circuito, tá certo? É igual a beta 0, né? Beta C, que é beta sobre LL CL, eu posso determinar, certo, dessas relações, faço em casa, certo? Que a indutância do circuito equivalente vai valer LL vezes L sobre 2. Certo? E utilizando essas relações entre frequência de ressonância, frequência de oscilação do circuito, também determina a capacitância do circuito equivalente, que vai dar, no caso aí, fazendo as continhas que dá um trabalho, certo? Vai dar 2L sobre π ao quadrado CL. Ou seja, o que a gente mostrou, né? Que nosso circuito ressonante, certo? É equivalente, nosso trecho de transmissão de lambda sobre 2, curto-circuitada, é equivalente ao circuito ressonante série, né? Com esses parâmetros aí, certo? Aqui está o R0, né? L0 e C0 calculados em termos dos parâmetros da linha de transmissão.
Então, eu sabendo isso, eu sei o quê, né? Sabendo essas coisas, eu sei que a resposta do sistema vai ser desse tipo aqui, certo? R normalizado de ômega, né? Lembrando, a potência dissipada nesse circuito vai ser a potência dissipada na ressonância vezes a lorentziana normalizada. A gente sabe já tudo isso. E sabe quais os parâmetros que caracterizam essa estrutura, esse ressoador, certo? Né? PL0 é fácil de calcular, certo? É a mesma potência dissipada nesse circuito equivalente aqui, certo? Né? Então, não tem nenhuma dificuldade de calcular. Pode calcular também, a gente vai fazer já isso aí, certo? Em termos de energia e potência, né, a gente pode calcular essas coisas, certo? Temos aí um exemplo, certo? Que eu sugiro que vocês façam. Eu vou só fazer rapidamente aqui, mostrar mais ou menos como é que faz. Então, a gente vai usar equações do capítulo 9, né? A gente pode calcular algumas coisas, né? Observe que eu também tenho aí o fator de qualidade, né? Se a gente for calcular o fator de qualidade do nosso circuito ressonante, né? Da expressão por gama meio, que eu obtive agora mesmo, agora há pouco, né? Gama meio, que é igual a gama sobre 2, é igual a π ômega 0, é igual a tá aqui, né? Ômega 0 alfa L sobre... Não tá certo isso aqui, não tá errado. Cadê? Não, tá certo, tá certo. Tá certo, é exatamente isso. Então, só o gama meio está aqui, né? 2 gama, que é o gama, né? Gama vale 2 ômega 0 alfa L sobre π, certo? Então, o fator de qualidade já é tirado daqui direto. Ômega 0 sobre gama é igual a π sobre 2 alfa L, né? Certo? A gente pode expressar isso em termos de parâmetro de transmissão, se quiser, né? Porque alfa é RL. Bom, vai dar exatamente a relação, né? R0 sobre... desculpe. Não, vai dar isso mesmo, tá certo. Onde é que tá aí? Certo. Ele pode fazer várias coisas aqui. Por exemplo, posso botar L igual a lambda... Alguma coisa aqui. L igual a lambda 0 sobre 2, né? Posso expressar isso de outras formas, se eu quiser. Mas essa é a forma mais simples possível. Alfa, lembrando, é RL sobre 2ZC. Tá? Então eu posso expressar também desse jeito, se eu quiser. Né? Eu posso botar ZC raiz de L sobre C e obter o que em termos dos parâmetros do ciclo distribuído. Certo? Vai dar ômega 0 sobre gama novamente. Certo? Bom, talvez essa seja a forma mais simples de expressar o fator de qualidade. Né? Vamos olhar aqui um exemplo, que é interessante, para a gente calcular o fator de qualidade de um cabo coaxial curto-circuitado. Né? Suponha que nós tenhamos aí temos aí esse... Deixa eu chegar lá. Suponha que tem esse exemplo aqui, né? Temos um exemplo de um cabo coaxial curto-circuitado e o circuito sendo equivalente. Vamos admitir
e nós tenhamos esse campo axial, tá certo? Na realidade, a forma de acoplar não é tão trivial assim, você não vai deixar isso aqui aberto, né? Porque isso aqui, na realidade, você está totalmente descasado em relação à linha principal. Você tem que casar, né? Para acoplar, se isso vem de uma linha de transmissão, você tem que acoplar de alguma forma, então você tem que colocar um elemento em paralelo para casar a impedância. Certo? Mas suponha que eu tenho um trecho de um cabo axial de lambda 0/2, a gente quer admitir que a profundidade de penetração nos condutores, né, é pequena em relação ao raio A e em relação à espessura T. Então, nessa aproximação, né, o campo decai dentro dos condutores, a gente já viu isso antes, mas aí, se as espessuras, se as dimensões envolvidas são grandes, o campo vai ser mais ou menos constante, a gente pode admitir, é fácil calcular a dissipação, né, a constante de atenuação, certo? Então, F0 é a frequência, 2πf0 é a frequência de ressonância angular, F0 é a frequência tradicional, né? Então, ômega 0 é 2π sobre lambda. Isso aqui está errado, né? Essa equação está errada. 2πf0 igual a π sobre n. Isso aqui seria, na realidade, vamos corrigir isso aqui, tá certo? Está faltando um C, né? Está faltando um C aqui, certo? F igual a C sobre lambda. Está faltando um fator C aqui. Tem um errinho aqui nessa equação. C sobre lambda. 2L é lambda, né? Fica cancela esse π aqui. F é igual a C sobre lambda. Então, L é igual a C sobre 2F, né? A perda de condução, né, num cabo coaxial já foi calculado no capítulo 9. É dado por essa expressão aqui, a parte metálica. Aí aparecem os parâmetros geométricos da estrutura, né? A resistência de folha, a impedância característica. A resistência de folha, né, RS, é 1 sobre sigma delta S, profundidade de penetração, sigma, vamos admitir que seja a condutividade válida no regime DC, vamos admitir sigma igual a sigma zero, ou seja, não varia com a frequência. Então aparece aqui esse parâmetro, né? E a impedância característica é dado por essa expressão aí. Certo? Então a gente tem o alfa, né? O fator de qualidade, basta eu saber o alfa L, né? A gente viu agora há pouco. Né? Se eu souber o alfa L, eu tenho o fator de qualidade do meu ressoador. Né? Certo? Então com isso eu tenho a expressão para a profundidade de penetração, né? Sigma é 1 sobre πf μ0, né? Sigma, na realidade, o delta S é 1 sobre πf μ0 sigma raiz. Certo? Então, você bota aqui sigma 0 vezes delta, fica um sigma raiz em cima, certo? Daí dá essa raiz aqui embaixo. A impedância de uma linha de transmissão vazia é 120π vezes 2 dá 240π. Tá? Aí aparece aqui em termos desse parâmetro B, né? Então normalizado em relação a B. Então, fator de qualidade, basta usar a fórmula, então você obtém essa expressão aqui para o fator de qualidade. E aí eu posso calcular, né, o fator de qualidade para uma dada situação, certo? Posso representar isso aí. Observe, né, se eu tenho, por exemplo, uma linha de transmissão de um ressoador que eu quero que ressoe em 500 MHz, né? Então, o comprimento menor que a gente obtém é 30 centímetros, certo? Observe que a largura B a gente tem que tomar cuidado quando faz esse tipo de coisa, né? Você tem aqui cabo coaxial, né? Esse é o comprimento L, né? 30 centímetros, né? Essa dimensão aqui não pode ser muito comparável ao comprimento de onda, certo? Tem que ser pequena em relação ao comprimento de onda.
aliás, pequena em relação a isso aqui, tá certo? Senão eu vou ter módulos de ordem superior, tá certo? Podem ser citados aqui, né? Então, vamos admitir, por exemplo, que B seja muito menor que L, seja da ordem de 3 centímetros, né? Para a gente fazer alguns cálculos. Então, como é que o fator de qualidade varia com a dimensão interna do nosso ressoador, né? Então, você tem aí... Então, se eu fixar os valores, né, olhando para a expressão, eu tenho todos esses parâmetros. Condutividade, vamos admitir que você tenha usando ouro, né, 4,317 ohm metro menos 1, cabo coaxial com condutor de ouro, certo? Usando 4,3 menos 7, né? Então B está fixado em 3 centímetros, certo? Então aqui é a velocidade da luz, então você tem a função de B sobre A, né? E aí você tem um gráfico aí do fator de qualidade em função da dimensão interna, basicamente, né? Em função de B sobre A. Então você observa que o fator de qualidade atinge o máximo, né? Por uma certa razão, é mais ou menos 3,5, né? Certo? Ou seja, B sobre A igual a 3,5, né? Ou seja, se B igual a 3, A um pouco menor, né? 3 sobre 3,5, né? Mais ou menos no meio aqui, certo? 1 centímetro, um pouco menos de 1 centímetro, né? Mais ou menos 0,9 centímetros, 9 milímetros, né? Então, você tem o melhor fator de qualidade, que é da ordem de quanto? 4.800, né? Ou seja, a largura gama é a frequência sobre 4.800 vezes menor que a frequência. Então, se a frequência de ressonância é 500 MHz, a largura da ressonância, né, em termos da frequência F, né, seria de 100 kHz, né? Certo? Só para dar uma ideia dessa propriedade, certo? Bom, acho que a gente vai parar por aqui, né? Fica o exemplo 12.2 para ser feito por vocês, né? Para perceber que o fator de qualidade, né, pode ser calculado em termos também da energia armazenada e poder ser dissipada usando a definição original, né? Basta calcular, né, qual é a energia, né, para a nossa linha de transmissão, né? Você tem a função I, que é a função cosseno, basicamente, né? Você calcula a energia magnética distribuída, né? Isso aqui é a energia no trecho DZ, integra, tem energia magnética em toda a estrutura, tá certo? A gente vai fazer isso em detalhe na próxima aula, tá certo? Para a cavidade eletromagnética, vocês fazem como exercício essas passagens para ver direitinho, né? E calcula a perda usando essa fórmula simples, né? Resistência distribuída I ao quadrado, elemento de comprimento DZ, e integra, calcula a potência e usa a definição, né? Ômega zero, energia armazenada sobre a potência dissipada. Vão chegar na conclusão que dá exatamente essa relação aí, né? Em que ômega zero e gama são os parâmetros obtidos em termos dos parâmetros distribuídos da linha de transmissão. Outra coisa importante é, mais uma vez, sem a gente elaborar muito, a potência dissipada no nosso ressoador tem que obedecer uma relação desse tipo aqui, certo? É a potência máxima que ocorre na ressonância vezes a lorentziana, que é aquela funçãozinha famosa que a gente falou, que ela vai ser super importante, né? Que vale 1 no máximo, né? E tem largura gama, que é a largura total gama, certo? Então, todo sistema ressonante tem essa característica, a potência dissipada e a energia armazenada, né, variam com a frequência, conforme a forma da função lorentziana. Certo? Bom, então paramos por aqui e continuamos na próxima semana. Até a próxima.